Olá pessoal, professor Divan, estamos de volta aí com mais uma aula. Nessa videoaula nós vamos falar de cálculo de corrente de motor trifásico, ou seja, nós vamos calcular a corrente nominal do motor trifásico. Eu vou utilizar um exemplo deixado pelo seguidor aqui do canal, que ele fala de uma questão de prova. Essa questão de prova tem a descrição e tem uma solicitação para um cálculo de corrente de motor trifásico. Então eu vou fazer vou comentar a questão, vou fazer algumas colocações sobre a questão e a gente já aproveita e discute na prática sobre cálculo de corrente elétrica de motor trifásico. Roda a vinheta e vamos falar sobre esse cálculo. Então é o seguinte, a questão colocada pelo aluno é o seguinte: olá professor, tudo bem? Peço a sua ajuda para resolver essa questão de concurso da banca FGV. A potência mecânica máxima do motor elétrico de indução trifásico é de 10 HP. Na questão foi especificada quanto seria o HP. Então, para não gerar dúvida, porque às vezes tem essa variação. Uns botam 750, outros botam 746. Aí colocou 740, certo? Então, 10 HP, 740 watts, certo? Então, esse motor possui rendimento de 0,9, fator de potência de 0,8 e a tensão de alimentação, ou a tensão de alimentação na linha, que seria a tensão, a diferença potencial entre fase e fase, certo? Que é a tensão de linha, seria 200 volts. Aqui no Brasil, eu nunca vi esse nível de tensão, certo? E no sistema elétrico de potência normal, nunca vi. Eu já vi motores numa fábrica que eu trabalhei, em que a máquina era americana e os motores, a tensão de linha era 200 volts. E aí, naturalmente, a tensão de fase é 220 dividido por raiz de 3, falando de circuito trifásico, certo? Então, nesse caso, a pergunta seria: qual é a corrente de linha do motor na configuração estrela? Essa é a pergunta. Qual a corrente de linha do motor na configuração estrela? Então, essa pergunta tem alguns termos aí, por exemplo, corrente de linha. Isso aí não vai influenciar no cálculo. Vai confundir um pouco se você não conhecer o assunto. Aí você fica falando, mas o que é corrente de linha? Você vai ficar pensando o que é corrente de linha, certo? Mas aí, quando você conhece o assunto, você conhece o conceito, você conhece a questão do cálculo de corrente trifásica de um motor, então você vai saber exatamente do que se trata e que isso aí não vai influenciar tanto no cálculo. É só você aplicar a fórmula prática para calcular, certo? Conhecendo o conceito prático é mais fácil ainda. Então vamos lá. A outra pergunta ficou sem sentido. E a amperagem dele? Mas qual a diferença entre corrente e amperagem? Eu fiquei sem entender essa. Por quê? A amperagem, esse termo aí que foi usado, amperagem, na verdade, é a unidade de medida de corrente elétrica. Então, para me representar, por exemplo, 10 amperes. 10 amperes, estou mensurando a quantidade de quê? De corrente elétrica. Aí, quando eu vou descrever quantidade, eu vou dizer 10 amperes, que é a unidade de medida, certo? E a corrente em si é a grandeza. E o ampere é a unidade de medida para a corrente elétrica. Então, a questão aqui está meio sem sentido. Pergunto a mesma coisa, a amperagem, o termo amperagem, eu não sei por que foi colocado assim. Mas vamos para as questões mais práticas, né? Então, a corrente seria o motor fechado em estrela, com a configuração do motor fechado em estrela, certo? Considerando que o motor seria fechado em estrela e a tensão de linha é 200 volts, então significa dizer que, claro, se a tensão de linha é 200 volts, é a maior tensão. A maior tensão é a tensão de linha. Então, considerando isso, o motor, a tensão máxima desse motor é 200 volts. E a gente já deduz que esse motor é ΔY, porque ele tem duas configurações. Pela questão aqui, esse motor é ΔY. Então, se ele fala para mim que a tensão de linha é 200 volts, então a tensão de fase é 200 volts dividido por raiz de 3. Então, aqui eu já sei que
eu vou considerar 200 volts para calcular essa corrente, que ele está falando que é a tensão de linha, e o motor está ligado para a maior tensão, que é estrela. A outra questão aqui, como é que ele fechou aqui, dizendo que, descrevendo o gabarito da questão. Certo? Então, assim, essa questão aqui, esse finalzinho aqui, ela gera uma confusão, né? Mas é justamente para gerar uma confusão mesmo. E quando o cara não entende do assunto, o cara vai achar que corrente elétrica é diferente de ampere. E o cara não vai saber distinguir qual é a coisa, qual a diferença entre os dois. Mas corrente elétrica é a variável e o ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. Então, só para a gente fechar aí. A questão da tensão de linha, já expliquei o que é a tensão de linha. E a corrente de linha. Ele fala aqui, ó, qual a corrente de linha? No circuito em Y, que é a mesma coisa do circuito em estrela, certo? A corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, quando eu calcular aqui, a corrente de linha não vai ser diferente da corrente de fase. Agora, a tensão de linha é diferente da tensão de fase, certo? Se eu tiver a tensão de fase, que no caso seria 200 dividido por raiz de 3, a tensão de fase, aí eu tenho a tensão de linha, que é 200 volts, a maior tensão. Eu quero descobrir a tensão de fase, então eu vou dividir 200 por raiz de 3. Então vamos iniciar o cálculo. Eu tenho potência, então o que é que eu devo fazer inicialmente? Levando em consideração os conceitos básicos de eletricidade, para mim calcular a corrente elétrica, eu vou dividir a potência pela tensão. Como nós estamos falando de circuito trifásico, e especialmente de motor elétrico e além disso trifásico, aí nós vamos incluir outras variáveis no cálculo para poder dar certo. A corrente elétrica que nós representamos por I. Então, toda vez que eu ver um I num cálculo relacionado à eletricidade, eu vou entender que isso aqui se trata de valor de corrente elétrica. Certo? Então, vamos lá. Corrente elétrica representada por I. Na questão, ele diz que são 10 HP e ele já disse que o HP para ele é 740 watts. O watts mecânico, certo? Isso aí é potência mecânica. Então, a potência mecânica do motor é 10 vezes 740 watts. Potência mecânica. Eu ainda não calculei a corrente elétrica, porque aqui em cima é a potência. Certo? Então, eu aí já tenho uma potência. Potência é igual a 10 HP, que no caso seria o HP, ele disse que era 740 watts. Então, 10 vezes 740 para me calcular a potência total desse motor. Então, a potência total desse motor é 7.400 watts. Então, vamos lá. Vamos colocar o restante das variáveis da questão. Então, eu vou dividir potência por tensão. Como eu estou falando do circuito trifásico, então eu devo considerar raiz de 3. Então, a minha corrente vai ser 7.400 watts mecânico, dividido por raiz de 3 vezes 200 volts, vezes o fator de potência, vezes o rendimento, que é 0,9. Não foi falado de fator de serviço do motor na questão, só falaram de fator de potência. Então, fator de potência e o rendimento do motor. Então, nesse caso aqui, eu tenho agora já o que é necessário para me calcular a corrente desse motor. Então, 7.400 watts dividido por raiz de 3 vezes 200 volts, vezes o fator de potência, vezes o rendimento. Então, aí eu vou ter a corrente. Então, a corrente do motor I vai ser, ou seja, a corrente representada por I, vai ser 7.400 watts dividido pelo resultado desse cálculo aqui, ó, que é igual a 249. 249 foi o resultado disso aqui, que é a tensão, depois que considerar todas as variáveis do motor. O fator de serviço, o fator de potência, e aqui, como eu tenho um circuito trifásico, eu devo considerar a raiz de 3. Então, tensão de linha, vezes raiz de 3. 7.400 dividido por 249, então eu vou ter o resultado da corrente. Dividindo 7.400 watts por 249, eu vou ter 29
amperes. Então, a corrente nominal de placa desse motor, considerando os dados descritos na questão, é 29 amperes. Corrente de linha, corrente de fase, é a mesma coisa. Corrente de linha é igual a corrente de fase. No circuito em Y, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente. Ou seja, se você estiver utilizando a tensão máxima do motor, então a corrente vai ser menor. Se você estiver utilizando a menor tensão do motor, a corrente vai ser maior. Se eu estivesse calculando a corrente do motor em delta, eu consideraria uma tensão menor, porque eu dividiria 200 volts por raiz de 3, naturalmente o valor da tensão aqui seria menor. Então, quando eu calculasse a corrente, seria uma corrente maior, mais alta, porque aqui eu estaria reduzindo a tensão. Naturalmente, eu dividindo potência pela tensão, vou ter maior corrente. Então é isso aí. 249, 29 amperes é a corrente de linha nessa questão. Não deixe de dar seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar essa aula. E se você quiser ser um patrocinador desse canal, você pode comprar o nosso e-book de comandos elétricos para contribuir aí com o trabalho e o crescimento do nosso canal. Até a próxima aula com o professor Divan. Até logo.